Sivanildo, né? Diz teu nome completo aí, Sivanildo, para nós, te apresenta. Bom, eu sou Sivanildo Teodoro e sou psicólogo desde 2012, né, formado em 2011.2. Tenho deficiência visual total, De nascença? de nascença, e fui alfabetizado na escola do de Caxias, que era referência na época que eu estudava aqui em Caruaru, no ensino Braille. Hoje a gente tem um ensino mais ampliado, vamos pensar assim, né? Nas escolas, hoje todas têm as salas de apoio, algumas, e isso está um pouco mais descentralizado, mas na minha época foi lá na escola do de Caxias, e aí o ensino fundamental fui no Padre Zacarias, Salgado, e por fim a graduação concluí na FAVIP. Concluiu na FAVIP. Isso. Gosta de dizer a idade ou não? Você tem cara de 18, mas diga aí. Pois é, a cara, ainda bem que você olhou, porque os cabelos já revelam os 35. Ah, é novo ainda, tem muito chão pela frente, né? Tem uma história ainda. Tens um irmão também com deficiência visual. Isso, tem um irmão mais velho, 4 anos, que também tem deficiência visual total. E ele estudou também. Ele estudou também nas mesmas escolas que eu estudei. Passou um grande período realmente sem investir no curso superior, mas hoje é funcionário público de um concurso de 2014 e agora esse ano iniciou contábeis, ciência contábeis. Rogério, né? Isso. Diga, quem é você, Rogério? Rogério Manuel da Silva, tenho 49 anos, sou filho caçula da família, Isso. terminei meu ensino médio, segundo grau completo, trabalhei em várias repartições no comércio, lojas conhecidas como Milena Móveis, Uchoa. Tua mãe, teus pais estudaram? Não, nenhum dos dois. Só eu e meus irmãos, alguns. Certo. A questão da visão. Você nasceu cego? Como foi? Não, isso Isso. foi um acontecimento da força do mal. Então você não nasceu cego? Não. Foi uma noite que nem a música, uma noite traiçoeira. De forças de outro lugar que forçou eu tirar meus olhos. Então, no caso, isso foi você mesmo que... Isso, foi eu mesmo. E uma força veio e tirou. Comecei a arrancar meus olhos. E depois disso tudo, como foi essa dificuldade? Você teve atendimento pela rede pública, privada? Como foi isso? Sim, foi. Depois do acontecimento, me levaram para, segundo eu soube, para o regional, depois foi para o Recife, tudo pelo SUS. Certo. Hoje você usa 2 próteses oculares. Isso. Foi fácil adquirir essas próteses? Foi pelo Estado? Foi pelo Estado. Foi pelo Estado. Foi. Você teve assistência do Estado em relação a Teve isso? sim. Certo. Hoje, como é a tua vida após isso que aconteceu? É um mundo novo. Como está acontecendo, o povo diz que é um mundo novo, um novo mundo. Esse é um mundo novo, um mundo na escuridão, mas sempre com a luz de Deus, porque Ele sempre reflete sinais para mim, coisas, visões, que no dia a dia eu tenho visões corriqueiras, dia a dia. Certo. Você é casado, Rogério? Sou separado, Tem filhos? tenho um filho Tem um de 14 anos. Certo. Rogério, depois disso que aconteceu com você, você teve algum apoio psicológico ou de psiquiatra? Você
Sim, foi para esses profissionais? eu fui acompanhado pelo psicólogo do CAPS por quase 2 anos e contava para ele as minhas visões. Eu vi uma pomba, apareceu nitidamente a pomba na minha frente, uma manhã, Isso foi depois do ocorrido? depois do ocorrido. Você também teve acompanhamento psiquiátrico? Sim, eu mesmo. Faz uso de medicação? Não, mas Mas você mesmo parou ou a medicação foi retirada pelo profissional da área? foi pelo tempo de uso, aí ele tirou. Vanilda, a gente sabe que às vezes para um pai e uma mãe, tem um filho deficiente visual, às vezes super protege e essa super proteção também atrapalha. Como foi tua família nesse sentido? Teu irmão já era, né? Aí vem Sivanildo, segundo filho também. Como foi a tua família no sentido de contribuição para teu desenvolvimento, para tudo que você conquistou na sua vida? Pois bem, minha família, quando meu irmão nasceu, morava num sítio, zona rural de Riacho das Almas, e por momento, né, por muito tempo, acho que 3 ou 4 anos ou mais, quando eu nasci também, achava que de fato iriam os filhos serem totalmente dependentes dos pais, né? E aí meu pai vinha trabalhar aqui em Caruaru e minha mãe também em casa. Toda a vida meus pais foram batalhadores, né? Porque era ele aqui e minha mãe costurando em casa, dando conta do filho, que era o mais velho, e costurando. E em 86, né, uma prima descobriu justamente a escola que falei, que ensinava o Braille, o sistema de leitura para cegos. E falou para minha mãe, e meus pais conversaram e decidiram realmente deixar o sítio para tratar de investir nisso. E meio desacreditado, né, porque querendo ou não conheciam, não tinham informação de nada, mas apostaram. E graças a Deus o resultado foi esse, a gente ter realmente a alfabetização. Hoje eu, além de psicólogo, sou músico, então eu tinha sempre esse apoio de querer algo, querer um objetivo e ter o apoio da minha família, que nunca super protegeu. Eu fui menino que estudei, eu fui menino que brinquei, que caí, né? Que dentro das limitações a gente podia fazer, mas nunca super protegeu. Ela nunca passou para fazer o tudo pela gente. Sivanildo, como você encara essa questão da inclusão e da exclusão? Você se sente uma pessoa incluída socialmente? Em partes sim, em partes não. Eu acho que a gente já pega o link do assunto anterior, né? Em parte sim, porque hoje a gente tem realmente esse leque bem mais aberto, bem mais acessível de incluir, né? Apesar dos pesares, as leis que garantem os direitos, mas partindo de um processo, vamos pensar, educacional, né? Também, que antes tinha uma certa exclusão, com uma pessoa com deficiência ficava numa sala. Eu fui do tempo enquanto deficiente visual, eu ficava numa sala só com deficientes visuais na escola para aprender o braille, e depois era que eu iria me juntar às que não tinham deficiência. Hoje não, hoje se pensa na inclusão desde cedo. Mas aí qual é o grande perigo disso, né? Qual é o grande problema que a gente encara? É que nem sempre professores, nem sempre mercado de trabalho, nem sempre tem exatamente uma capacitação, né, de como lidar com isso, de como fazer isso. E acabam, por exemplo, alunos ficando numa sala regular, como a gente chama, que é a sala
aliás, a sala integrada, a regular é só de pessoas com deficiência, sala de recurso. E a integrada é o aluno ter a deficiência e o professor não ter realmente a capacidade de saber como lidar com aquele deficiente, da atenção que ele precisa. Assim como as empresas, né? Como eu falava anteriormente, empresas e estabelecimentos comerciais e públicos, privados, de ter realmente o suporte de acessibilidade à pessoa com deficiência. O Rogério, com relação à inclusão social, como você vê essa inclusão? Você se sente uma pessoa dentro da sociedade incluída ou excluída? Assim, a minha maior decepção foi eu formar amigos, muitos amigos eu tive em futebol, em bebedeira, e com esse acontecimento, até hoje assim, o pessoal se afastou de mim. Hoje eu tenho uma amizade do coro que participo da igreja, o pessoal do coral, a família toda do coral, pessoas muito boas. E eu ajudo o pessoal da família e algumas pessoas vizinhas, mas amigos eu sinto muita falta, porque formei muitos amigos, mas nesse momento me abandonaram. Andar na rua, como é para você? Você acha que tem uma facilidade para quem não enxerga? Ou não há adaptação, acessibilidade, vamos dizer assim, seu acesso nas ruas? Como é andar assim? Você acha que você tem um ambiente oportuno, propício para você andar? Assim, quando tinha a minha visão, eu mapeei Caruaru todo, assim. Eu sei, tenho a noção de ir para qualquer lugar. Eu ensinando. Agora eu sempre preciso de uma pessoa para me ajudar. E essa pessoa vai ser o quê? Vai ser o meu guia, meus olhos. Sempre preciso de uma pessoa. Silvanildo, você enfrentou uma faculdade de psicologia. Como foi esse caminho que você trilhou para ser psicólogo? Como foi estudar numa instituição? Você tinha apoio? A instituição estava apta a te receber? A questão de acessibilidade? Como foi isso? Fala um pouquinho para nós. Diferente do colégio, onde o Estado realmente oferecia todo um apoio, eu não tive. De instituição, de acessibilidade, eu não tive nenhum, porque eu não tinha material em braille, eu não tinha a opção de receber material digitalizado, né? E isso para mim foi realmente uma perca de um ano, de 2 períodos, porque eu realmente reprovei por não dar conta de estudar o material. E reprovei, e cheguei até a pensar, cogitar, desistir do curso. Foi quando grandes amigos e alguns professores, né, chegaram junto e perguntaram como é que poderia estar ajudando. E numa época em que o auge da tecnologia eram os MP3, né, que a gente gravava, ouvia música, mas gravava. Então eu adquiria um MP3, e os amigos levavam para casa, gravavam as apostilas e era como realmente eu poderia estudar. Foi quando realmente eu consegui dar conta de tudo e consegui concluir meu curso. Então isso significa que você tem uma memória excelente, né? Uma memória muito boa. Olha, e andar na rua, como é para você a questão da acessibilidade? Caruaru ainda tem uma grande, qual a palavra que eu vou usar? A gente ainda precisa melhorar muito nesse requisito de acessibilidade. Porque a acessibilidade não é apenas rampas, né, que inclusive está melhorando agora, um piso tátil, né, mas sinal sonoro,
que inclusive em nenhuma parte da cidade tem, né? Então isso ainda é um desafio. Andar em Caruaru realmente ainda é um desafio, porque o centro da cidade eu ainda encontro realmente diversas ruas que o asfalto é esburacado. Então se eu vou para a calçada eu me deparo com um obstáculo, se eu vou para a rua com buracos. Cito como exemplo a estação ferroviária, ali no ponto dos ônibus. Então a gente ainda tem essas grandes dificuldades, mas entre tudo isso eu consigo andar. Todos os dias vou e volto do meu trabalho só, né? Quando preciso realmente ir ao centro eu vou só, às vezes vou com alguém também, mas encaro também esses desafios de me locomover na cidade. Mas como você encara a vida? Como você... É um desafio, é um obstáculo? Não, eu encaro a vida realmente como um desafio. E eu creio que esse desafio ele não só é meu. Eu acho que viver é um grande desafio, porque a gente estando realmente num estado mental equilibrado, eu não vou dizer bom, mas equilibrado, né, a gente precisa viver o hoje. E o amanhã a gente não sabe o que é que vem pela frente, né? Então, sempre o dia de amanhã é novo. Por mais que a gente planeje, por mais que a gente queira realmente fazer alguma coisa, isso é bom planejar, mas a cada momento é um desafio, porque os percursos que vêm a acontecer, a gente vai tentando desafiar. Então, o meu, ele tem um pezinho a mais, né? Por conta da deficiência visual, né? Então isso tem suas questões, mas a gente vai desafiando. A gente, como é o mercado de trabalho, por exemplo, para uma pessoa portadora de uma deficiência visual? Hoje, tem oportunidade, o governo tem algum projeto? Quando eu falo governo, eu digo em todas as esferas. Se você tem conhecimento disso, como é isso? O mercado de trabalho hoje tem, dentro da lei de cotas, né, existe um número específico de funcionários em cada empresa, que agora eu realmente não me recordo. Mas existe sim essa garantia. A grande questão é que por muitas vezes os empresários recrutam apenas para cumprir aquela lei, aquela cota de ter realmente o requisito de ter no seu quadro de funcionários pessoas com deficiência. O grande desafio, o grande problema é justamente também aí nesse nível de acessibilidade, né, que não adequam as empresas, os sistemas. Né. Hoje eu trabalho num sistema de saúde que o sistema de prontuário eletrônico é líder no mercado de trabalho, mas ele não tem a mínima acessibilidade a mim, né, a pessoa com deficiência visual. Então isso é complicado, mas eu estou lá há 7 anos e consigo realmente dar conta, precisando sempre depender de outra pessoa. Eu não tenho autonomia de dar um encaminhamento sozinho, de evoluir meus prontuários sozinhos. Então, ainda realmente falta muito nessa questão de a lei, de fato, ela ser cumprida não apenas por ser cumprida, mas por direito da pessoa com deficiência. O que seria preciso para resolver isso? Existe uma forma de resolver? Eu vou ser ousado em dizer que interesse. Depois do ocorrido com você, procurou, você teve vontade de voltar ao campo de trabalho? Você não procurou mais isso? Como foi que ficou essa questão de trabalhar? Não, eu não procurei o trabalho, assim, não sei, eu fiquei, como é que se diz, coagido a isso, preso a isso na mente, de não sair, de não procurar.
Silvanildo, você assim é um psicólogo que eu conheço e que não enxerga, né? Teu paciente, teu cliente, quando ele se depara diante do psicólogo que não enxerga, como é isso? Existe alguma... Como é isso? Alguma barreira ou isso não é barreira? Depende, tem uma diversidade de opiniões, né, também. Tem os que não expressam e tem aqueles que às vezes questionam, né? Eu já tive, acho que 1 ou 2 casos de pessoas que não me disseram, nunca realmente me disseram que não estariam fazendo a sessão dando continuidade por isso. Mas disseram em recepção que queriam um paciente, um profissional que de fato olhasse para ele. Eu não lembro, mas eu devo ter usado alguma colocação, né, que a paciente comentou que eu tinha comentado que ela era bonita ou alguma coisa do tipo. E ela perguntou como era que o cego saberia como era bonito ou feio, então ela não queria. Mas na grande maioria tem sim comentários de aceitação e que às vezes até serve de inspiração, às vezes diz que por momento realmente fez alguma analogia que pensava que era incapaz de alguma coisa e diante da terapia, eu sempre, né, enquanto terapeuta e psicanalista, evito transferir ou contra-transferir alguma coisa, né? Para que realmente não haja o vínculo, para que realmente não haja o peso de... Mas eles fazem essa colocação que algo da minha conversa, algo do meu desenvolver durante a sessão fez com que ele correlacionasse que eu consigo, então ele também consegue. É sempre essa diversidade de opinião. Você tem vontade de aprender braille, ou já sabe? Sim. No caso, você não sabe. Não sei. Não tive ainda a oportunidade, tenho vontade de conhecer. O que é que te impediu hoje, assim, de buscar aprender braille? É porque minha família eu dependo muito da minha irmã. Aí ela é o que é a dona da casa para tudo. Aí eu sempre fico acolhido por depender das pessoas. E como é que você sente em você mesmo essa dependência do outro? Isso você lida de forma natural ou se inquieta, momentos que você se frustra diante disso? Como é isso? Não, me sinto natural, assim, eu sei que o povo me ajuda muito, mas ainda eu dependo de alguém, eu dependo dos olhos. Não tenho mais meus, mas eu preciso de uma luz para me caminhar para aquilo. Eu preciso de uma pessoa para me dar força, para empurrar, para levar para aquilo, para mim ter a oportunidade de conhecer. Certo. Você estava conversando conosco a respeito de algumas coisas que você vê na sua mente. Fala um pouquinho disso pra gente. Isso, é assim, não tenho como explicar, porque eu tô dentro da escuridão, mas eu vejo movimentos na minha frente, como eu tivesse meus olhos normais na escuridão. Às vezes eu vejo uma televisãozinha, ela aparece aqui, eu vejo movimentos, como um jogo de vôlei, que uma vez eu prestei muita atenção, digo, vou prestar atenção para ver o que é. Aí ela abriu aquela televisãozinha, eu vi aquele movimento, aí ela se apaga. Na minha frente eu vejo um pontinho de luz, e é que nem tem aquele filme Matrix, aquelas coisas aparecendo na minha frente, aquelas se formando em uma paisagem. E às vezes aparece aquela visão, eu em cima do luxo, no castelo, o pessoal antigamente dançando valsa, eu vejo aquelas imagens tudinho na minha frente. Vultos, aqueles movimentos,
Aí eu não sei como explicar. Bom, e agora a gente entra um pouco mais na intimidade, né? E a gente também está estudando sobre a sexualidade, a pessoa deficiente e a sexualidade. E aí, muito namorador, cego só namora com cego. Como é isso? Como é essa relação pessoal, amorosa, da pessoa que tem deficiência visual? Olha, na minha pessoal eu sou quieto. Eu sou, né, como é que eu posso dizer? Mas é uma questão realmente minha, né, que eu sou tranquilo, já namorei, já tive realmente uma experiência de namoro de 6 anos. E atualmente estou solteiro, mas é realmente não por uma questão da deficiência, e sim por uma questão realmente minha mesmo. Mas é interessante essa questão da sexualidade, porque também, não diferente de todas as outras, tem os rótulos, os estigmas, né, de que como é que o cego vai paquerar se ele não vê uma diversidade de coisas que o nosso corpo realmente fala e faz, né? Porque a gente, claro, tem como o atrativo visual, ele define muitas coisas, mas também um cheiro, um toque, né? Um abraço. E para tudo nessa vida há um intuito, né? Um desejo também. Então, se há um intuito de relacionar-se, é claro que vai-se com esse intuito. Eu diria que uma vida normal para o ambiente cego. E não, cego, eu conheço muitos cegos que namoram com videntes, como a gente chama, não é o vidente de outras religiões, de adivinhar, mas é o vidente que enxerga, que vê. Mas também há quem prefira realmente ter o seu parceiro ou parceira cego, e tem mas não é regra, não é via de regra, não. São opiniões. Você foi casado, né? Sim. Hoje não está mais casado? Não estou. E tem namoradas? Como é essa vivência amorosa hoje na tua vida? Não, é assim, é sempre bom ter uma pessoa do lado, né? Para conviver, interagir e entregar a Deus, né? Para isso que um dia chega uma pessoa que não olhe para os meus olhos, mas olhe para o meu coração. Se você acha que o fato de ser cego impede você também de ter uma pessoa, ou você acha que isso não é barreira? Não é barreira. Certo. Que mensagem você deixaria para nós que somos estudantes hoje de psicologia? Que vocês têm um olhar diferente para essas pessoas, que nem eu, assim, muitas pessoas me deixaram de lado a convivência, as amizades, que cada um procure ser mais fiel à pessoa, ser mais amigo, que curta mais a vida, que observe as coisas de Deus, os acontecimentos que nem está acontecendo, que curta a vida, porque é que nem diz, a vida é curta. Merece ser vivida, né? Merece ser vivida. Então a gente quer agradecer a você, Rogério, nós, que a Dilma, Romildo, aí todo o grupo, nós somos parte de uma equipe que está fazendo esse trabalho. E a gente agradece de coração você hoje ter recebido a gente aqui, né, na sua casa, para nos falar um pouco da sua história. Sua mensagem final para o quinto período de psicologia? Para o quinto período de psicologia, minha mensagem é que metade do curso chegou, né, e que vocês estão tendo o privilégio, inclusive, de um desafio bem interessante, já que a gente falou em desafio, que é lidar com a pessoa com deficiência. Eu tenho uma frase que
eu sempre digo que nada em excesso presta. Então, super proteger, né, é terrível, tanto para quem enxerga quanto para quem não enxerga. Então, foi nisso que eu tive minha base, de não ser super protegido. Eu tive a liberdade de depender do outro, né, de sempre estar com o outro, mas também estar livre, de poder tomar minhas decisões, de poder realmente caminhar com minhas próprias pernas e no momento que eu precisar do outro, assim, independente de enxergar ou não, ter a possibilidade, a humildade, a capacidade de também buscar ajuda, pegar na mão e ir com. Então eu acho que enquanto estudante, enquanto profissionais, é isso. A gente tem a arma na mão de poder fazer com que o outro tenha liberdade, fazer com que nós tenhamos a liberdade e a força de vontade, né? Não foi a deficiência que me fez parar no tempo, né? E apesar, inclusive, desse tempo que a gente vive hoje, cheio de incerteza, de angústias, de ansiedades, mas se a gente não acreditar que vai passar, a gente realmente fica nele. Então, vamos acreditar que tudo isso vai ter um fim, não sei quando nem como, mas vai ter sim. E a gente vai estar junto nessa para contar a história. Já somos parte realmente dessa história. Então vamos estar juntos nessa para vencermos. Bom, então a gente quer agradecer de coração a você por essa acolhida, por nos receber aqui no seu consultório, né? Um dos seus trabalhos, porque você tem outro trabalho também, e desejamos tudo de bom para você e que você possa continuar sendo esse exemplo de pessoa e de superação. Muitíssimo grata. Eu é que agradeço a confiança no meu trabalho, na minha pessoa, né? E realmente muito obrigado por contar comigo e saiba que realmente, como sempre, pode contar que a gente está sempre disponível.